não é uma conversa que a gente pensa em ter antes dos 13 anos. Pô, 13 anos, o que a gente pensa? Praticamente, para nós pais, é o que é uma criança ainda. Só que essa pesquisa, ela traz uma nova realidade que a gente precisa debater, refletir sobre isso. Então, bora lá? Aqui no nosso estúdio, eu recebo o psiquiatra, Dr. Valdir Campos. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente no Fala Espírito Santo. É uma honra recebê-lo, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E para um assunto tão sério, né? Para tantas famílias que a gente sabe que esse é um problema que precisa ser debatido. Mas vamos lá, o que passa na cabeça dos adolescentes, porque para nós pais, como eu bem disse, são crianças ainda, mas 13 anos para eles já estão assim, no auge da vida. O que leva esses adolescentes a querer experimentar drogas, doutor? Sim, as pesquisas sempre apontaram, né, no país já foram feitas diversas pesquisas mostrando que o início de drogas, ela se dá entre os 12 e os 13 anos de idade. E principalmente as drogas lícitas, né, que é o álcool e o tabaco. E depois, lá pelos 13, 14 anos, esses jovens já começam a usar maconha, cocaína e crack. Então, nessa faixa aí dos 13 anos, é o momento o início da adolescência, a pessoa está saindo, está tendo outros contatos, então ela vai sentir muita influência de outros ambientes. Então, por exemplo, influência dos pares, quer dizer, com as pessoas que ela anda, influência, inclusive, né, da própria divulgação, de própria, vamos dizer assim, atualmente nós estamos vivendo isso é uma ideologia em relação ao consumo de drogas, particularmente da legalização da cannabis, né, da maconha. Então, assim, esses jovens são facilmente influenciáveis. Eles são influenciáveis, tá certo? Então, são muito fáceis. As pesquisas também, nessa época, já tem mostrado, interessante, que reforça que a grande maioria dos jovens, eles iniciaram o uso de drogas na escola e 30% é uma pesquisa que já aponta isso, 30% desses jovens que começaram a usar drogas, eles começaram por influência de gente de dentro da família, ou seja, né, os próprios pais ou os tios. Então, a criança, né, na adolescência, né, que ela já está aí na fase da infância para a vida adulta, adolescência, início da adolescência, ela então é influenciável. Então, ela aprende as coisas observando. Então, se ela vê um adulto usando drogas, mesmo que seja lícita, né, álcool e tabaco, ela vai aprender e achar que isso é normal. Então, imagine, então, usando outras drogas ilícitas, né, como maconha, cocaína. Então, esse jovem já aprende. E o preocupante disso tudo é que o jovem, nessa faixa etária, ele está com o cérebro dele ainda em formação. E essa formação também vai expressar a personalidade dele no futuro. Então, lá pelos 20 anos, terminou a adolescência biológica e tal, a personalidade vai estar praticamente formada. Então, esses fatores aí, eles podem impactar, então, no futuro desse jovem. Enquanto mais cedo esse jovem começar a usar drogas, pior vai ser o problema, porque ele vai ter uma dependência mais cedo e vai ser mais grave depois essa dependência e as consequências também no futuro. Já eu quero que o senhor conte pra gente quais são os efeitos da droga no organismo, principalmente desse adolescente. Mas antes, eu tenho o prazer de receber essa pessoa incrível aqui no programa. A Líbina, gente, ela já deu vários depoimentos pra gente e hoje, pela primeira vez, ela me dá a honra de recebê-la aqui no nosso estúdio. Obrigada pela sua participação. Você de casa, pai e mãe, senta no sofá, escuta o relato dela. Você começou a usar a droga na adolescência, né, Líbina? Boa tarde, Robertinha. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui, né? Falando um pouquinho, porque assim, e esse assunto ele me rodeia aonde eu vou, né? Eu tive um contato com drogas com 14 anos, quando eu tive o meu primeiro relacionamento, né? O meu primeiro relacionamento amoroso, e aí que eu conheci a droga, né? A droga ilícita.
porque eu ouvi ele falando sobre as drogas que são lícitas, o álcool, né? Eu sempre tive uma queda pela cerveja. A minha irmã, ela tem aversão, sempre teve. Eu sempre queria dar um golinho, né? E com 14 anos, eu conheci a maconha. E aquele meio ali que me atraía muito, quando eu era adolescente, era um meio que eu me sentia um poder, né? As meninas, hoje eu vejo elas, né? Porque eu moro num lugar que as ruas que a gente anda, a gente vê bastante as meninas que eram como eu era. Então, é aquele poder, não, eu ando com o cara, eu sou namorada do cara, eu tenho aquele poder, eu fumo um baseado, eu sou descolada. E eu tinha esse prazer de ter esse poder na minha adolescência. E aí, esse contato me levou a ter uma vida, né, de muito, muito sofrimento. Mas, graças a Deus, eu consegui sair. Mas eu sofri bastante por causa desse contato que eu tive com pessoas erradas e também com as drogas bem cedo, bem na adolescência. Qual foi a primeira droga que você usou? A primeira droga que eu usei foi a maconha. Maconha, cheguei a cheirar um pouquinho de cola. Essa foi as primeiras drogas que eu usei. Isso já com 14 anos? Com 14 Ainda, anos. né, com 14 anos? Ainda com 14 anos. Depois eu dei uma parada porque eu engravidei, né? Com 14 anos eu também. Então, foi tudo muito junto, veio na minha vida. O uso da droga, a gravidez na adolescência. Então, aconteceu muita coisa junta. Então, eu parei um pouco, mas depois eu ainda continuei ainda até vir a mais pesada. O que você usou depois? Aí, depois eu usei cocaína, mas, graças a Deus, eu não tive... como é que se diz? Eu não fui no fundo do poço, né? Não viciei, não fiquei refém da droga, porque as pessoas, elas ficam refém. Eu não consegui, graças a Deus, eu não consegui ficar refém. Mas me trouxe muito sofrimento mesmo. Quais sofrimentos? As consequências que isso trouxe para sua vida? A droga na adolescência, principalmente para as meninas, né? Ela não vem só a droga. Os meninos, eles usam a droga e é só eles. A menina não, ela tem o filho. Geralmente acontece a gravidez vir junto com a droga. E eu tive meu filho, eu me envolvi num relacionamento muito abusivo. Eu sofri violência doméstica por 7 anos. Né? Você acredita que foi como consequência da droga? Com certeza. Porque uma coisa vai puxando a outra. Não existe eu estar no meio de uma coisa que é ruim, que vai trazer benefício para minha vida. Não vai. É uma ilusão, entendeu? E a minha mãe me falava, e eu falava, não. Minha mãe uma vez falou assim para minha filha, eu tô abrindo seu olho. Aí eu falei assim, mãe, meu olho já tá regalado de tanto que a senhora fala. Entendeu? E quando eu me vi numa situação, eu lembrei muito disso que ela falou comigo. Então, quando a gente que já passou pela situação fala, é porque a gente realmente conhece o que está acontecendo. A gente realmente sabe que quando alguém te oferece um baseado e você fala, não, é só um tapinha que eu vou dar, tranquilo, não é. É um caminho sem volta. E aquele tapinha, ele pode dar um soco na sua vida que talvez você não se levante mais. Olha só,